E aí, pessoal, tudo bem? Gravando mais uma aula para vocês e vamos conversar hoje sobre administração aplicada ao esporte. Já de saída eu vou pedir desculpas para vocês se tiver algum som no fundo, porque hoje tá todo mundo gravando aqui em casa, né? Todo mundo trabalhando direto com videoaulas online, enfim. E talvez tenha um pouquinho de barulho aí, mas eu acredito que vocês consigam me entender bem, tá bom? Muito bem. Ao pensar a administração aplicada ao esporte, é importante que a gente entenda e identifique que existem basicamente dois tipos de foco no mercado esportivo, tá? Ou no esporte. Uma é aquela que está ligada de fato ao esporte enquanto atividade fim, né? O que a gente fala de mercado esportivo. E aí a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, as academias, tá? A gente tem as empresas prestadoras de serviço no campo da atividade física, tá? A gente tem as empresas, último conteúdo que eu passei para vocês, que organizam eventos esportivos, por exemplo, ou organizam eventos no campo da educação física. A gente tem aquelas empresas que fabricam e que trabalham com equipamentos esportivos, né? Então tem uma série de empresas que compõem, vamos dizer assim, esse mercado esportivo. E há aquelas, tá, que tem foco no rendimento esportivo, certo? O rendimento esportivo, no rendimento esportivo a gente consegue identificar os clubes esportivos, certo? No Brasil a gente tem os clubes de futebol que trabalham com esse campo do rendimento. A gente tem empresas que trabalham com rendimento associadas a uma determinada atividade esportiva, o Osasco, Leite Nestlé, por aí vai. A gente tem clubes sociais, e aí a gente coloca essa ideia de clubes sociais, porque os clubes sociais são normalmente clubes sociais recreativos e esportivos. Tá? A gente possui escolas que algumas vezes isso caiu num certo ostracismo nos últimos tempos, tá? Mas a gente tem escolas que algumas vezes dão um enfoque do rendimento para suas atividades esportivas, inclusive como uma forma de comunicar as atividades escolares. Tá? Eu trabalhei durante algum tempo, lá na década de 80, numa escola que tinha equipes esportivas escolares muito fortes que faziam a comunicação do negócio. Tá? Universidades, a gente passou por um boom das universidades fomentando atividades esportivas de alto rendimento no final dos anos 90. Tá? O basquete, isso foi muito forte, o voleibol foi muito forte também. Por vezes a gente tem prefeituras, né? Um exemplo bem próximo a nós aqui é o voleibol Bento Gonçalves, o Bento Vôlei. Né? Então a prefeitura fomentava o esporte de alto rendimento, fomenta. Futsal é muito comum isso acontecer. Né? Me vem à cabeça aquela equipe de Santa Catarina, o Jaraguá Futsal. Né? Carlos Barbosa, né? Com o apoio, obviamente, das empresas privadas, mas a prefeitura é a associação que está por trás. E existem outras associações aí, enfim, que acabam de uma ou de outra forma fomentando as atividades de alto rendimento. Essas empresas que têm foco no rendimento, elas têm como objetivo central, tá, o melhor rendimento. Isso é importante a gente ter clareza. O objetivo delas é o melhor rendimento. Mas não se admite, pensando em gestão, tá, voltada para o esporte, a gestão aplicada ao esporte, a administração aplicada ao esporte, não se admite mais que esse melhor rendimento ele seja alcançado, tá, sem que haja uma forma rentável de fazer isso, ou pelo menos autossustentável. Né? É possível que se consiga fazer esporte de alto rendimento, inclusive com retorno financeiro.
tá? É fundamental também pensar, certo? Que podem existir objetivos complementares no fomento do esporte de alto rendimento. Quando a gente fala de objetivos complementares, a gente vê, por exemplo, os clubes sociais que fomentam, que desenvolvem algumas modalidades esportivas como voleibol, basquetebol, enfim, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue identificar que alguns clubes fazem isso pensando em se tornar referências nessas atividades. Então, por exemplo, o remo no Rio Grande do Sul, a referência é o Grêmio Náutico União, assim como a natação. Atualmente não mais, mas a ginástica na Sojipa, o atletismo na Sojipa, o judô na Sojipa. Então a gente consegue perceber que complementarmente alguma dessas associações, dessas organizações, dessas instituições, elas além de buscar o melhor resultado, elas ainda buscam algumas vezes se tornar referência, elas buscam ampliar o número de participantes, como objetivo complementar. Aumentando o número de participantes, eles têm uma possibilidade maior de selecionar pessoas para essa prática, além de outros que poderiam ser facilmente identificados se nós tivéssemos um bate-papo, como vamos ter esse bate-papo na próxima aula aí, certo? As empresas que têm foco no mercado, por sua vez, elas têm como objetivo o lucro. O lucro dessas empresas é o objetivo central. Elas existem para dar resultado financeiro. Objetivos complementares que a gente consegue identificar nessas empresas com foco no mercado esportivo podem ser posicionamento no mercado, o reconhecimento de ser a melhor, de ser a que mais vende, a mais popular, enfim, Pode ser também alguma área de atuação específica, encontrar um nicho específico de atuação. Pode estar relacionado com conquista de segmentos, mas vejam bem, observem que toda esse rol de objetivos complementares, eles são basicamente ligados, eles são ligados à ideia de conquista de mercados, de fazer mercados, de conexão, vamos dizer assim, com um público consumidor. Não seria diferente. Ao realizar essa gestão ligada ao esporte, de empresas que têm essa ideia de trabalhar o mercado esportivo, seja ele de rendimento ou seja ele esse mercado que se volta para o lucro, a gente deve pensar algumas questões próprias de cada uma delas. Quando a gente fala em empresas cuja finalidade é o mercado esportivo e o lucro, todas aquelas questões que a gente vem tratando nas aulas anteriores, elas se evidenciam muito mais, né? A ideia da gente ter uma boa gestão no que diz respeito à questão financeira, uma boa gestão de marketing, uma boa gestão de pessoas, certo? Mas fundamentalmente a gente vai estar trabalhando nesse negócio a partir de uma perspectiva, de administrar uma empresa, cujo resultado final é o lucro. Agora, quando eu penso a gestão de uma empresa cujo foco é o rendimento, certo? Eu tenho um processo de gestão, eu tenho uma forma de fazer gestão que deve levar em conta as questões ligadas à busca desses resultados, à busca desse melhor rendimento. E aí, nesse contexto, o que a gente preconiza é que se deva despender esforços, vamos dizer assim, despender uma determinada energia em identificar aspectos ligados à realidade do negócio, certo? A realidade dessa equipe, a realidade dessa instituição aí que promove o esporte de alto rendimento, levantando dados como, por exemplo,
Qual é a realidade da estrutura física desse negócio? Afinal de contas, eu preciso de um ambiente, né, e de uma estrutura física que me permita treinar e praticar a modalidade em alto nível para obter os melhores resultados. Qual a realidade dos equipamentos? Eu trabalho com equipamentos de última geração, eu trabalho com os mesmos equipamentos que eu vou competir, com os quais eu vou competir depois. Tá? Qual é a realidade pessoal que eu tenho? Qual a realidade administrativa, né, que dá todo o suporte administrativo para essa equipe. Então eu busco fazer esse levantamento de dados da realidade dessa equipe e não apenas no âmbito geral, né, mas também no âmbito específico, se a gente está falando, por exemplo, de um grande clube esportivo com 2, 3, 4, 5, enfim, modalidades esportivas, olímpicas, eu devo também realizar esta análise de caráter específico, né? O que eu preciso para esta modalidade? Quais são, por exemplo, as áreas multidisciplinares que são fundamentais, e aí a gente está falando, por exemplo, da fisioterapia, do departamento médico, né? Ou de uma estrutura de treinamento que é multidisciplinar e atende às diferentes modalidades da equipe, né? da instituição, perdão. Né? Então preciso fazer esse levantamento, ponderando que cada uma dessas modalidades, então estou falando ali de voleibol, de natação, enfim, cada uma dessas modalidades, ela necessita de uma estrutura mínima. Né? Não vou manter uma equipe de natação se eu não tenho uma piscina para treinamento. Talvez se eu não tenha 2, 3 piscinas, pensando em Rio Grande do Sul, né? A gente tem mau tempo, enfim, eu preciso ter uma piscina térmica, eu posso ter uma piscina aberta. Tudo isso há de se considerar dentro dessa perspectiva. Número de ginásios para treinamento, ginásios para jogos, equipamentos de treinamentos, tudo isso deve ser levantado. Desenho qual é a situação atual, eu descrevo, né, qual a situação que eu tenho dentro da realidade da associação, ou dentro da realidade da equipe, ou de cada uma das modalidades. Né? Então eu tenho, por exemplo, lá na situação atual, uma equipe que possui uma quadra, a mesma quadra de treinamentos é a quadra de jogos, e eu tenho uma quadra e talvez eu tenha 2, 3 equipes, masculino, feminino, adulto juvenil, infanto juvenil, certo? Então eu descrevo a situação atual, possuo uma quadra, eu tenho treinador e preparador físico na equipe técnica da equipe. Eu não tenho sala de musculação, trabalho de força, todo ele feito com equipamento alternativo, e eu tenho 10 bolas para treinamento. Logo após descrever a situação que eu encontro, eu procuro descrever qual é a situação desejada, a situação ideal, vamos dizer assim, para busca desse rendimento. Quando se fala em situação desejada, então tu vai estabelecer uma espécie de comparativo, vamos dizer assim, do que eu tenho e daquilo que eu precisaria. Eu tenho uma quadra, mas eu preciso pelo menos 2 quadras de treinamento. Tá? A minha comissão técnica é formada por um treinador e um preparador físico, mas eu preciso ter um treinador, um auxiliar técnico, um estagiário, um preparador físico, um médico e um fisioterapeuta, pelo menos. Certo? Eu preciso ter uma sala de musculação para fazer o trabalho de força, além desse que já se faz de forma alternativa. Eu preciso pelo menos de 24 bolas para cada equipe. Tá? Eu preciso de salas de aula para fazer os treinamentos táticos e teóricos que eu vou desenvolver com essa equipe. Então há vamos dizer assim, uma construção de um quadro comparativo daquela situação que hoje se apresenta e da situação que eu gostaria de tê-la. Tá? Além disso, a gente está falando em rendimento, e o rendimento implica nesse confronto com os nossos adversários, né? O gestor precisa fazer uma análise, né, dos adversários. Se o resultado esperado é o melhor rendimento, e o rendimento implica num confronto com os adversários para obter, né, resultados significativos em termos competitivos, eu preciso fazer uma análise dos meus adversários. E aí eu vou buscar saber quais são os jogadores que compõem as equipes adversárias,
quem são os treinadores das equipes adversárias. Ao conhecer treinador e comissão técnica, eu posso imaginar, a partir do grupo de atletas e da filosofia de trabalho desse treinador, eu tenho inclusive a condição de entender se essa equipe é um adversário em potencial que pode ser, vamos dizer assim, a pedra no meu caminho para obter os melhores resultados. Tá? Quais foram os últimos resultados dessas equipes? Quais são as equipes que vêm numa crescente de produção e deve chegar num pico, enfim, ou já chegou no máximo, está em queda, ou vem sempre num mesmo nível de resultados finais. E todo tipo de dado que seja significativo, vamos dizer assim, na análise dos adversários e que possam de alguma forma trazer algum tipo de implicação para a minha performance e para o meu rendimento. Muito bem. Dito isto, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um planejamento, certo? Nós vamos montar um planejamento e nesse planejamento nós vamos verificar, primeiro, se as metas que a gente estabelece, elas são atingíveis, se a gente consegue dar conta dessas metas. Tá? Normalmente quando a gente entra numa empreitada de esporte de competição, né, a gente é contratado e essa equipe, ou essa gestão, essa administração da equipe, ela propõe determinados resultados. Olha, a gente quer chegar entre os 4 melhores do estado, a gente quer chegar entre os 8 melhores do Brasil, coisas do gênero. E nesse contexto, a gente precisa verificar se essas metas elas são possíveis de ser atingidas com a estrutura que a gente tem, com o material humano, né, e com todos os recursos que vão ser destinados para essas atividades. Segundo, né, ao construir o planejamento, a gente precisa verificar se existe interesse institucional também de chegar a essas metas. Muitas vezes nós construímos um planejamento onde a gente tem condições de alcançar resultados muito significativos no campo do rendimento, mas a organização ela tem outros objetivos. Os objetivos gerais não são ligados à vitória, mas sim à formação, né, aqueles objetivos que a gente apresentava no início dessa aula aqui, né, que é a formação de talentos, que é tornar-se referência numa determinada área. E por que não ganhar? Bom, existem algumas outras implicações, né, com relação aos resultados de rendimento. Uma classificação, por exemplo, implica em nós colocarmos a estrutura, né, dentro de um outro campeonato maior. Olha, quem ganha o regional vai jogar o nacional. E muitas vezes a organização, a empresa, não tem recurso para tanto, não tem apoio para tanto, e prefere, então, objetivos e metas mais modestos. Outro aspecto no planejamento é uma verificação da viabilidade financeira para que se atinja essas metas. Cada uma das metas implica numa quantidade de recursos financeiros. Tá? Esses recursos financeiros, para serem de fato utilizados, eles têm que estar à disposição. Tá? Então é fundamental verificar se há viabilidade financeira, tá? se os recursos necessários para alcançar os resultados que estão sendo propostos, eles vão estar disponíveis e disponíveis no tempo certo, né? O que acaba sendo muitas vezes fundamental. Outro aspecto importante, tá, é estabelecer prazos para cada resultado. Na condição de gestor, é muito importante que nós acompanhemos as equipes, né? Então eu estou fazendo lá a gestão esportiva de um grande clube de Porto Alegre. E existe um planejamento, e nesse planejamento a equipe deve alcançar resultados dentro de um determinado tempo. Olha, no primeiro semestre nós vamos alcançar esse resultado, no segundo semestre são esses resultados que vão ser alcançados no primeiro ano, no segundo ano é esse. Então a gente estabelece os prazos para cada um dos resultados e busca acompanhar, tá, esses resultados. Uma outra questão importante do planejamento são as parcerias, né? Então, o planejamento ele pode, de alguma forma, dar conta de pensar e buscar
parcerias que possam efetivamente viabilizar, né, essa busca de resultados, esse apoio financeiro e outras questões ligadas aí ao rendimento. Uma equipe de rendimento, ela tem um calendário anual e nesse este calendário anual implica em gastos por períodos. Então, o gestor ele deve acompanhar as despesas para verificar se elas estão sendo aplicadas, se elas estão sendo realizadas dentro da programação. Algumas vezes surge, principalmente em nível mais amador, não tão profissional, que tem um calendário mais fixo, né? A gente já sabe com alguma antecedência quando as competições e as atividades vão acontecer, né? Mas existem algumas conveniências. Em determinado período surge uma oportunidade qualquer ou uma classificação que não estava esperada e que implica em mais jogos, mais despesas, enfim. Mas é importante que o gestor acompanhe, né, que o gasto, né, acompanhe como as despesas estão sendo alocadas, né, e se isso está acontecendo conforme o planejamento, conforme a programação que foi feita. Outro papel bem importante do gestor, tá, é a motivação da equipe. Um gestor, um manager de uma equipe profissional, um gestor esportivo de um grande clube com 7, 8, 9, 10 modalidades, quem sabe, ele tem que estar no campo, ele tem que estar no campo que eu digo é fora da sala, né? Ele não pode ser um cara de balcão, de cadeira, ele tem que ser um cara que acompanha os treinamentos, que conhece as pessoas, que conversa com seus atletas, que conhece o dia a dia do treinamento, conhece a realidade e consegue dialogar isso, consegue dialogar sobre isso com todos, desde o atleta até diretores de departamentos, enfim. Essa presença física do gestor em todos os ambientes de competição é um agente motivador. Tá? Os resultados das equipes, vamos pensar que eu sou, né, como eu venho usando como exemplo aqui, que eu sou um gerente de esportes de um grande clube, esses resultados da equipe positivos significa o sucesso da minha tarefa profissional, o sucesso do meu empenho, de todas as minhas realizações enquanto gestor. Isso significa que eu devo acompanhar a realidade do trabalho de cada um dos departamentos de um clube. Tá? Eu tenho que, de fato, estar presente. Se eu não acompanho, eu não conheço, eu não motivo. Deve se apresentar também, enquanto gestor, um controle permanente, né? Um acompanhamento permanente, que pode ser em forma de gráficos, em forma de planilhas, em forma de relatórios, tá? Dos resultados, tá? Quantidade de jogos, vitórias, campeonatos, como que isso estava frente ao que foi programado, aquilo que foi planejado, certo? Então esse gestor ele tem que prestar contas desse trabalho de rendimento de forma permanente, né, com a hierarquia do clube lá. Normalmente essa pessoa é um dos cargos remunerados mais tops dentro dos clubes sociais. Acima dele normalmente estão assim, 1 ou 2 cargos remunerados e o restante tudo é cargo não remunerado, são presidentes, diretores, etc, que são nos clubes, principalmente, são associados que ocupam de maneira não profissional esses espaços. Então é necessário estar dando satisfação para essas pessoas e uma satisfação profissional permanente. Somos nós, enquanto gestores destas organizações aí, que fazemos com que o dia a dia desses clubes de fato funcionem, né? E que é muito importante nas outras atividades também. Tu pega um grande clube social, os resultados esportivos atraem sócios, atraem públicos, né? Isso diz muito para a vida de um clube como esse. Uma vez que tenha se feito, organizado o planejamento, né, também e colocado em prática, é papel desse gestor estar corrigindo, né? Corrigindo alguns desvios que possam acontecer ao longo do percurso, o que é normal.
Esses desvios, né, eles dizem respeito àquelas questões que a gente já vem conversando há mais tempo, né, do surgimento de determinadas situações que a gente pode não ter mapeado, né, situações incertas que nós não imaginávamos que pudesse acontecer, ou situações mais complexas que criam alguma problemática em algum momento, né, que torna difícil a solução. Então, corrigir os desvios que possam acontecer, ou por vezes o planejamento, por falta de controle, né, ele pode, a execução pode se desviar do planejamento, e esse desvio, né, tem que, de alguma forma, essas correções tem que trazer de volta para o caminho original, para o caminho pensado, que é o planejamento. Por fim, né, e eu acho que a gente vai ter bastante assunto para conversar depois sobre essa temática, né, porque é uma temática que cresceu muito nos últimos anos, essa da gestão aplicada ao esporte, da administração aplicada ao esporte, né, é pensar que a gente precisa ter sempre planos B, né, ou plano B. Por quê? Porque existem determinadas contingências, aquilo que a gente vem falando o tempo inteiro, né? Existem determinadas contingências que podem, em determinadas situações, afetar esse mercado de maneira significativa. Esse semestre está sendo ímpar, né? Esse semestre é o semestre absolutamente imprevisível e maluco. Vocês estão fazendo a disciplina praticamente toda ela por atividades à distância, com videoaulas que nós estamos gravando aqui, ou então por reuniões online. E isso tudo gerou uma necessidade muito grande de se estabelecer um planejamento alternativo, tá, à medida que surgiu uma contingência que ninguém esperava que fosse surgir. Então, o gestor ele deve ter planos alternativos, ele tem que ter um plano B, pelo menos um plano B, né, para cada situação que ele consegue, de alguma forma, mapear e enxergar antes do processo ser startado, do processo iniciar. Eu tenho aqui um plano mais audacioso, eu tenho aqui um plano moderado e aqui eu tenho um plano mais conservador. Então, dependendo do contexto, dependendo da reação da direção, da diretoria do clube, da presidência do clube, dependendo do mercado em um determinado momento, eu tenho alternativas, que podem, de alguma forma, me gerar, né, possibilidades de manter o processo a partir de outras perspectivas mais econômicas ou mais audaciosas, né? Enfim, imaginem uma equipe de rendimento, né, que monta um único planejamento e não consegue a classificação do segundo semestre. O que vai acontecer no segundo semestre? Então eu tenho, olha, minha meta é classificar e disputar todo o segundo semestre a competição final lá, e eu não classifico. O que eu faço? A gente tem muitos clubes de futebol, principalmente os clubes menores do interior do estado, né, que ao não classificarem fecham o departamento. Clubes profissionais que funcionam 6 meses, os outros 6 meses estão fechados. Quer dizer, esse fechamento do clube é muitas vezes por contenção de despesas, não há dúvida, né, mas é um negócio parado. É um negócio que tá deixando de produzir riqueza, está deixando de crescer, de fomentar, enfim, de estabelecer todos aqueles nexos mercadológicos que a gente vem estudando aí ao longo do semestre e que são importantes para que haja de fato um incremento dessa área. Conteúdinho curto hoje, né? A aula não tem por que essa aula se estender demasiado, mas entendo que lá no nosso próximo encontro, quando a gente debater esse assunto, vai surgir muita coisa, né? Muita pergunta, e a gente vai ter possibilidade de discutir isso de maneira muito efetiva. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.